Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Como estamos nesse dia? Então, hoje estudando a Bíblia juntos, mais um devocional que eu quero dividir com vocês nesse dia abençoado do Senhor, amém? E o devocional está no livro de Jeremias, e Deus é tão fiel, irmãos, tão fiel, que as coisas acontecem no dia a dia de nossas vidas, e tanto as lutas pequenas como as grandes coisas que nos incomodam. Ontem eu estava orando e algo que vem acontecendo nos nossos dias, nosso dia a dia aqui em casa. No meio da oração veio ocorrer, e eu coloquei aquilo para Deus, até escrevi no meu bloquinho. Falei: Pai, eu vou colocar essa situação para o Senhor, porque é uma situação pequena, mas ela pode ficar grande. Eu já tinha colocado de uma outra forma, mas a gente tem que saber até como colocar as coisas para Deus. E por que eu estou falando isso? Porque o devocional de Deus hoje foi uma resposta. Quando eu vi que era resposta, eu orei, né, obviamente, mas depois chamei meu esposo e falei: olha, dei um recado de Deus para você hoje. E aí, assim, quando eu acabei de fazer o devocional de ontem, meu esposo veio desabafar para mim aquilo que estava incomodando ele, né? Eu desci para saber mais a respeito do que tinha acontecido. E minha amiga que estava aqui ontem também explanou o que tinha acontecido, aquela coisa toda. E eu coloquei aquilo diante de Deus. A princípio tinha incomodado o meu ser, o meu espírito, aquela coisa toda, mas depois eu coloquei aquilo diante de Deus e fiquei com aquilo, pensando: Pai, como resolver aquilo? Né? Porque aquilo foge da minha alçada. E ao mesmo tempo querendo levar aquilo para dentro da Bíblia. O que eu aprendo dentro da Bíblia? Como que resolve isso sem trazer transtorno? E diante de tudo, coloquei diante do Senhor, e as coisas foram acontecendo. E hoje vê a palavra. Glória a Deus. Profecia de Deus a Baruque. E ainda assim buscas para ti mesmo um tratamento especial? Ora, não espereis isso, porquanto trarei calamidade sobre toda a humanidade. Assegura Yahvé: todavia eu permitirei que escapes com vida aonde quer que decidas habitar. Isso aqui é uma profecia de Deus a Baruque. Baruque era o companheiro, um amigo, né? Companheiro, amigo de Jeremias. E ele escrevia, né, as profecias de Jeremias. Quando Deus falava para Jeremias: escreva no livro, quem escrevia era Baruque. Então, no 4º ano do governo do rei Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, né, filho de Neri, escreveu o Sefer, livro em formato de rolo, as palavras ditadas pelo profeta Jeremias, este lhe declarou: assim diz Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim, o Eterno adicionou tristeza ao meu sofrimento. Estou extenuado de tanto gemer e não encontro descanso. Contudo, eis que Yahvé ordena-me, disse-lhe: assim declara o Senhor: estou a ponto de destruir o que eu mesmo edifiquei e de arrancar o que eu plantei, e isto em toda a terra. Só que Deus fala para Baruque: mas contra você, eu vou permitir que escape com vida, aonde quer que decidas habitar. Porque Baruque era fiel, foi fiel, né, com Yahvé. E a palavra de Deus, numa outra versão desse versículo 5, fala assim: e procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Queridos, eis uma promessa dada para nós aqui hoje, para lugares difíceis. E foi a situação de ontem. Na verdade, são situações que nós estamos vivendo nos últimos tempos, situações difíceis. Uma promessa de segurança,
a vida no meio de fortíssima pressão. E na hora eu falei uma coisa, eu estava subindo as escadas e uma pessoa perguntou pro Cristiano assim, aonde que fulana tá? Que era eu. E eu falei uma coisa. Minha amiga falou, que isso, Lud? Que isso? Eu falei, mas é verdade. Tem hora que a gente sente que a gente está no verdadeiro inferno. A gente ora, buscando o céu. Mas aqui nessa terra, tem hora que nós temos vivido tempos de verdadeiros infortúnios, que Satanás tem o tempo todo, sabe? Nossa, quanto mais a gente ora, mais inferno. Mais pressão, mais confusão. Mas é aí que o Senhor traz a palavra, o conforto. E a gente nós temos que perseverar. Nós temos que continuar. E é com a oração, é com a palavra, é com devocionais, é com livros, né? Livros com bases bíblicas, com autores que realmente são autores cristãos com bases bíblicas para somar. Nós não podemos esfriar na fé, porque Satanás ele vai buscar de todas as formas, E aí, diante disso, ontem, que eu orei de manhã, orei de tarde, e escrevi uma carta. Eu tenho um bloquinho, todo dia eu escrevo para Deus. Todo dia. E eu coloquei pro Senhor, falei, Pai do céu, mas eu confio no meu Deus. Não importa a circunstância, embora eu tenha falado, nossa, que inferno, Pai. Né? Embora eu tenha falado isso, eu não falei, eu me sentindo, meu coração no inferno. O redor no inferno. Né? E expliquei isso para Deus, e Deus sabe o que eu estava falando, né? Na verdade, é o redor. E depois eu orei para que Deus me desse a palavra certa, para que eu conversasse com as pessoas com as quais eu precisava conversar a respeito disso. E hoje ele me deu a palavra de ontem, e hoje deu essa palavra. Então, eis uma promessa dada para lugares difíceis, uma promessa de segurança e vida no meio de fortíssima pressão. Uma vida como despojo. Isso pode bem ajustar-se aos nossos tempos, é o que eu estou querendo dizer. Nós temos vivido esses tempos, que estão ficando cada vez mais difíceis, à medida que nos aproximamos do fim da era e da hora da tribulação. Meu Deus do céu, como está difícil. O que significa a vida como despojo? Significa uma vida arrancada das garras do destruidor. Aleluia! Como Davi arrebatou do leão o cordeirinho. Significa não os sermos retirados do ruído da batalha e da presença dos inimigos. Significa sim uma mesa no meio dos inimigos, um abrigo no temporal, uma fortaleza entre os adversários, uma vida preservada no meio de contínua pressão. Foi o que eu falei com o Cristiano hoje. A preservação do apóstolo Paulo, quando agravado além das forças, ao ponto de perder a esperança até a vida. O socorro divino ao apóstolo Paulo, quando o espinho na carne permaneceu, mas o poder de Cristo repousou sobre ele. Aleluia! E a graça de Cristo lhe foi suficiente. Amém? Então, queridos, a minha oração hoje e a minha oração ontem, e sempre será essa aqui: Senhor, dai-me a minha vida por despojo. E hoje, nos lugares mais difíceis, leva-me em vitória. Algumas vezes oramos para sermos livres das calamidades. E até cremos que o seremos. Mas não oramos para sermos feitos o que devemos ser na própria presença das calamidades, que é o certo. Viver no meio delas enquanto durarem, na consciência de que estamos seguros e abrigados pelo Senhor. E de que poderemos assim permanecer no meio delas enquanto continuarem, sem que nos façam mal. Olha o recado de Deus aqui. Olha a resposta. Aleluia. Por 40 dias
e 40 noites o Salvador foi guardado ante a presença de Satanás no deserto. E isso sob circunstâncias de grande provação, uma vez que sua natureza humana estava enfraquecida pela falta de alimento e descanso. A fornalha estava aquecida 7 vezes mais do que o comum, mas os 3 hebreus foram guardados no meio das chamas, tão calmos e bem postos como quando na presença do próprio rei, antes que lhe viesse a libertação. A longa noite de Daniel foi assentar-se ele entre os leões. E quando foi retirado da cova, nenhum dano se achou nele, porque ele crera no seu Deus. A resposta de Deus aqui. Eles habitaram ante a face do inimigo, porque habitavam na presença de Deus. Ontem eu falei isso com meu esposo e hoje Deus confirmou e eu falei de novo. Essa é a resposta do Senhor para a minha vida, para a sua vida. Que palavra maravilhosa. Olha que palavra maravilhosa. Olha o que Deus fala para mim e para você hoje. Mas, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar, para onde fores. Não preocupa com teus inimigos. Estão te fazendo raiva? O inimigo está te cutucando com pequenas coisas do seu dia a dia, está te irritando com pequenas coisas para tirar você do sério. As coisas corriqueiras do dia a dia na sua casa, em qualquer circunstância, não ceda, não caia na armadilha de Satanás. Antes, habite na presença de Deus. Coloca a situação diante de Deus e fala aqui, Senhor, fique entre eu e a circunstância, entre eu e as pessoas, e descansa. Coloca a situação diante de Deus, porque o Senhor aqui, ó, já te deu vitória. Ele é contigo. Não ceda, não discuta, não gaste sua saliva. Não faça isso. Fala, Espírito Santo, ajude-me a não te entristecer. Crucifico meu eu, meu ego, minhas vaidades, minha carne. Faça-me negar a minha alma. E trate a minha alma. E deixa Deus cuidar disso. Eu não vou lá. Deixa Deus, porque Deus me guarda. Eu creio no Deus que eu sirvo, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. Hoje, estudando cedo, porque o Cristiano me acordou cedo hoje, 5h30 da manhã, porque ele acorda cedo, e cedo eu acordei. E aí eu já fui orar. Provérbios 30. A palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele confia totalmente. A palavra de Deus é comprovadamente pura. E Deus, ele é um escudo para quem nele confia totalmente. Não acrescentes nada às suas palavras. Nada. Nada. Nem o Senhor, nem a sua palavra, queridos, precisam de qualquer ajuda. Nós sim precisamos. Nós carecemos do Senhor e da sua palavra. Nós sim carecemos de obedecer às Escrituras fielmente. Amém? Efésios 6, capítulo 6, versículos 16. Embraçando sempre o escudo da fé. O escudo da fé é o nosso Deus. Ele fica entre nós. O escudo da fé está aqui, ó. Deus. Entre nós e as circunstâncias, entre nós e as pessoas. Ele é o nosso escudo da fé. E usando igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Numa mão eu tenho escudo, na outra eu tenho espada, que é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar, vamos crer e viver a palavra na íntegra. Eu vou deixar aqui no corpo do devocional esse texto, desse devocional, né? Com as referências desses versículos para você meditar, confessar e pôr em prática. Amém? Beijo grande no seu coração. Deus te abençoe hoje e sempre.
Não esqueça de ativar o sininho, de se inscrever no canal e de compartilhar essa mensagem. Para quê? Para a Lude crescer? Jamais, mas para o Senhor, para a palavra de Deus crescer até os confins da terra, para essa palavra entrar aqui, aqui, aqui e aqui, e fazer e acontecer, e ocorrer mudanças, transformações de vida, salvação, amém? Pessoas serem atraídas para Cristo, pessoas serem transformadas, salvas, alimentadas pela palavra. Esse é o intuito, porque essa palavra, ela, além de nos alimentar e fortalecer, ela salva vidas. Eu fui uma delas. Beijo grande, Deus te abençoe. Jesus te ama.